Galera, vamos para mais uma aula. Desta vez o tema é proporcionalidade, da unidade temática de álgebra. Os objetos de conhecimento são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para iniciarmos a aula, vamos falar um pouco sobre essa proporção direta, né? Essas grandezas diretamente proporcionais e o que é que elas podem atribuir para o nosso conhecimento. Então, vejamos que uma grandeza, quando ela é diretamente proporcional, né, ela tem que atender a alguns pontos. Ou seja, quando eu trabalho observando essa tabela aqui, o número de fotocópias e o seu custo, né, o seu valor, né, eu percebo que quanto mais eu aumento a quantidade de cópias, mais eu vou também aumentando o valor, né? Então, essa grandeza, quando se diz diretamente proporcional, eu tenho que levar em consideração o que o tópico fala aqui, ó, o aumento de uma grandeza, né? Aumentando uma grandeza, a outra também aumentará. Consequentemente, se eu diminuir essa grandeza, a outra diminuirá. É o que eu estou vendo aqui nessa tabela, né? Então, 5 fotocópias custam 25, né? 10 fotocópias custam 50, 12 custa 60 e 35 custa 1,75. Né? Então veja que ele sempre, a cada vez que eu vou aumentando, ela também vai crescendo proporcionalmente. Tá? E aí ele destaca aqui abaixo, ó, quanto maior for o número de fotocópias, maior será o seu custo em euros. Ou seja, se aumentarmos a grandeza do número de cópias, também estaremos aumentando o valor do seu custo, né? A grandeza do seu custo. E aí, essa questão de proporcionalidade, né, diretamente proporcional, ela também se aplica, né, a alguns outros conceitos que a gente já estuda, como por exemplo, velocidade média, distância, né? Pois aí se eu vou dobrando, o processo de dobrar a velocidade com que se anda, a mesma forma deverá ser, né, no mesmo tempo, dobrar a distância percorrida, né? Assim como se eu diminuir esse período, também vou estar diminuindo essa distância percorrida. O outro exemplo que ele vos traz é que a área e o preço de um terreno, quanto maior a área, maior o preço, quanto menor a área, menor o preço também do terreno. E aí a gente percebe que essa questão de proporcionalidade ela se aplica no nosso dia a dia e é bem interessante você ter essa noção, né? Quando algo é diretamente proporcional, você consegue ter uma analogia, né? O caso do inversamente já vai ser explicado, mas aí você tem que ter um pouco mais de atenção. Por fim, o último exemplo trazido na aula é a questão da altura de um objeto, né, e o comprimento da sombra projetada sobre ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. Quanto mais baixo o objeto, menor a sombra. Então a gente percebe que eles sempre andam em conjunto e se alinham. Aí agora eu trouxe um exemplo para a gente associar justamente essa ideia, né, de grandezas quando é diretamente proporcional. Então vejamos, né, vamos analisar aqui. Eu tenho que eu levo 5 latas de areia para um fardo de cimento, certo? Então, 10 latas de areia, eu posso fazer essa relação de proporção como uma simples regra de 3. Se eu tenho que 5, eu consigo ter com um pacote de cimento. Com 10, eu vou encontrar um valor X de latas de cimento para a quantidade de areia, né? E aí eu faço essa relação de meios pelos extremos. 5 vezes x eu vou ter 5x. E 10 vezes 1 é igual a 10. Fiz essa igualdade. O 5 que multiplica o x, ele passa para o outro lado da igualdade. O 5 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Logo, eu vou ter 10 dividido por 5. Consequentemente, o meu valor de x vai ser igual a 2. Então, aqui eu preencho com 2. E assim eu vou trabalhando, né, respectivamente, essa ideia. Então, veja que ela é uma grandeza que ela cresce, né? A um momento que eu tenho 5, eu consigo uma lata. 10 eu vou conseguir duas. 15 eu vou sempre aumentando as unidades da lata de cimento, né? E aqui você pode também relacionar diretamente, fazer essa proporção aqui, ó, essa regra de 3. 2, considera aqui esse espaço como sendo x. E aí você terá aqui 10 vezes x é a mesma coisa que 10x. 2 vezes 15 igual a 30, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então logo meu x vai ser igual a 3. O mesmo processo você pode realizar aqui. Considera como x, faz meios pelos extremos novamente.
você vai ter que 15x vai ser igual a 60. Consequentemente, 60 dividido por 15, eu vou ter x igual a 4. Então, o valor daqui vai ser 4. E assim você prossegue fazendo nos outros dois. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar é justamente para observar quando se utiliza a fração, né? Será que em 1/2 e 1/4 do bolo, que é o caso da situação, a gente vai ter a proporcionalidade direta, né? Então vamos observar. Se um bolo eu consigo ter 16 fatias, 2 bolos eu vou conseguir ter quantas, né? Então, eu percebo que quanto mais eu aumentar a quantidade de bolos, maior será a minha quantidade de fatias, né? Então, também posso considerar aqui relação de meios pelos extremos. E aí eu vou ter, né, que 1 vezes x vai dar o próprio x e 16 vezes 2 vai dar 32. Consequentemente, se eu aumento para 3 bolos, né, eu posso continuar com essa relação, né? 2 vezes x e 3 vezes 32. Então, a gente trabalha aqui, vai dar 2x. 32 vezes 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9. E aí, meu x vai ser igual a 96, né? Dividido por 2, que é a mesma coisa que 48, certo? E aí, eu continuo essa relação, né? Com o 3 que multiplica o x novamente e o 48 que vai multiplicar o 10. Então, se pararmos para analisar no contexto geral, né, teremos que 3x vai ser igual a 480, né? E aí eu vou ter que o meu 480 dividido por 3 vai ser igual a 160, né? Porque vejam que aqui eu já dei um disparo, né? Eu estava em 3, eu fui para 10 bolos. Tudo bem? Por fim, eu vou chegar na parte do 160. E aí, para me encontrar aqui, eu vou ter a metade do bolo nesse caso, né? Então, é como se eu levasse em consideração o 10x, que é igual a 160, que multiplica por 1/2. Logo, né, o meu 10x vai ser igual a 80, né, porque 160 vezes 1 vai dar 160, dividido por 2, 80. E aí, ó, o 10 está multiplicando ao passar a dividir, no meu x vai ser igual a 8. Tranquilo? Então, eu verifico que a metade do meu bolo vai ser a metade de um bolo completo. A quantidade de fatias da metade de um bolo é a metade das fatias de um bolo completo. Então, eu percebo que, de fato, né, essas relações de proporção elas estão indo diretamente, são diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, né, à medida que o bolo aumenta, a quantidade de fatias desse bolo também aumenta. À medida que a quantidade de bolos diminui, essas fatias também diminuem. Bom, espero que até o momento vocês tenham entendido. Agora minha colega Dani ela vai dar continuidade com a explicação de grandezas inversamente proporcionais. Bom, dando continuidade ao que Karl Marx estava explicando sobre as proporcionalidades, nós temos a proporção inversa. E nós sabemos que uma proporção ela é inversa quando temos duas grandezas e verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra diminui, ou, diminuindo uma grandeza, a outra aumentará. Por exemplo, imagine que nós temos uma pessoa demora 8 dias para entregar uma reforma. Se nós colocarmos duas pessoas, o tempo irá diminuir, porque eu tenho duas pessoas, menor o tempo. O tempo poderia ser 4 dias. Mas se nós colocássemos 4 pessoas, o tempo continuará diminuindo. Ou seja, dias e pessoas, nesse caso, são grandezas inversas. Porque à medida que uma está aumentando, a outra está diminuindo. Ou à medida que uma diminui, a outra está aumentando. Exemplos: 3 veículos com velocidades diferentes devem percorrer a mesma distância
conforme indicado na tabela. A tabela indica suas velocidades e o tempo que cada um gastou. Então, o carro, ele demorou 30 km na velocidade em 6 horas. O ônibus, ele já estava numa velocidade maior de 60, consequentemente, o meu tempo diminuiu para 3 horas. E o caminhão, ele chegou a 90 km por hora e, consequentemente, o tempo dele foi menor de 2 horas. Que relação existe entre os números da coluna velocidade e os números da coluna do tempo? Que elas são grandezas inversas. Por quê? À medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, a relação que temos é que nós possuímos grandezas inversamente proporcionais. Quais as grandezas envolvidas nessa situação? A velocidade e o tempo. Bom, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se tivesse a 30 km por hora? Então, vamos lá. Nós temos duas grandezas. A primeira é velocidade e a segunda é o tempo. Então, quando a minha velocidade é 30 km por hora, eu gasto 6 horas. Qual é a velocidade? Ou seja, não sei qual é a minha velocidade quando ele gastar 2 horas. Como são grandezas? Sabemos que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, ao realizar, nós podemos colocar a proporção 30 sobre x igual. Se ela é inversamente, nós vamos inverter aqui. Se era 6 e 2, vai passar a ser 2 e 6. Seguindo a regra das proporções que nós já tínhamos visto, a gente vai fazer o produto dos meios, 2 vezes x, 2x, é igual a 30 vezes 6, que é 180. Dividindo ambos os lados por 2, nós vamos chegar que x é igual a 90. Então, a nossa resposta, nesse caso, é 90 km por hora. Um outro exemplo. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção é de 160 mil. Quantas horas diárias serão necessárias para levar a produção para 240 mil produtos? Então, nós temos o tempo e a quantidade de produtos. Quando o nosso tempo é 6 horas, nós conseguimos produzir 160 mil produtos. Quantas horas nós vamos conseguir produzir 240 mil produtos? Inicialmente, a gente sempre tem que ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu tenho trabalhando, provavelmente eu vou conseguir realizar mais produtos. Então, sabemos que nesse caso, o tempo e o produto são grandezas diretamente proporcionais. E aí, como é que nós vamos calcular? Agora, a proporção continua a mesma. 6 sobre x é igual a 160 mil sobre 240 mil. 160 mil vezes x
dá 160 mil x. 240 mil vezes 6 daria um total de 1.440.000. O que nós fazemos? Dividindo ambos os lados por 160 mil, nós vamos chegar que x é igual a 9 horas. Ou seja, letra D. Bom, então o que nós podemos ver? A velocidade média e o tempo de viagem são inversamente proporcionais. Por quê? Se você dobrar a velocidade com que anda, mantendo a distância fixa, ele reduzirá o tempo do percurso pela metade. Por exemplo, vamos imaginar que eu ando a 30 km por hora. E para andar a 30 km por hora, eu levo 6 horas. Eu vou dobrar minha velocidade, ou seja, eu vou multiplicar por 2. Minha velocidade vai passar a ser 60 km por hora. Consequentemente, o meu tempo vai reduzir pela metade, ou seja, é como se eu pegasse o 6 e dividisse por 2. Por que isso acontece? Porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Aí vamos lá. O número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque. Pois, quanto maior as torneiras que estiverem abertas, menor o tempo para completar o tanque. Então, vamos lá. Nós temos torneira e o tempo. Se eu vou encher, quando eu abro uma torneira, eu demoro 4 horas para encher o meu tanque. Porém, se eu abrir 2 torneiras, o meu tempo reduzirá para 2 horas. Se nós abríssemos 4 torneiras, o meu tempo cairia para 1 hora. Então, à medida que a quantidade de torneiras está aumentando, o meu tempo está diminuindo. Isso também são grandezas inversamente proporcionais. Bom, com isso nós terminamos a aula de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Obrigada pela atenção e até a próxima!